Para começar, eu queria que a gente abrisse a palavra de Deus, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. O texto vai dizer o seguinte: pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Talvez a gente já tenha se perguntado o porquê Deus criou a humanidade. Por que Deus ele fez a mim e a você? Porque Deus, ele, em toda a sua glória, em todo o seu louvor, Deus, ele para e decide criar a humanidade. Nesse texto, a Bíblia, ela nos ensina que Deus, ele sempre desejou que fôssemos uma grande família. A Bíblia fala que aquele que de antemão conheceu, ele também nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, Jesus, a fim de que Jesus, ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus, ele sempre desejou que Jesus, ele não fosse apenas o único, mas o primeiro. Deus, ele desejou que eu e você fizéssemos parte da sua família, que a gente tivesse um relacionamento com ele. Nós servimos a um Deus relacional. Deus, ele nunca quis distância entre o homem e ele. Deus, ele nunca quis que a gente se escondesse atrás de uma capa religiosa. Deus, ele nunca quis que a gente, fingisse ser quem nós não somos. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, ele ama pessoas, Deus não ama personagens. Deus ama quem você é, não quem você finge ser. Deus, ele sempre teve o desejo, de que a gente fosse um filho para ele e que a gente tratasse ele como nosso pai. É isso que a Bíblia nos ensina. A palavra de Deus fala que no princípio, Deus, ele cria o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face da terra. A Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. E Deus, ele começa a criar tudo aquilo que nós podemos ver. A Bíblia fala que ele cria os céus e a terra, ele cria os luminares, Deus, ele cria a fauna, Deus, ele cria a flora, Deus, ele cria tudo que nós podemos enxergar aí fora. Mas a Bíblia fala que, lá em Gênesis 1, 26, a Bíblia fala o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Eu não sei se você consegue perceber a diferença, mas Deus, quando está criando o mundo, ele fala: e haja luz e houve luz, e haja firmamento e houve firmamento, e haja céus e terras e houve céus e terra. Mas a Bíblia fala que na hora de fazer o homem, a Bíblia fala que ele diz: olha, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tudo que nós podemos enxergar, Deus, ele criou através do seu falar. Mas na hora de criar o homem, Deus, ele põe o joelho no barro, a mão na terra e forma o homem. A Bíblia fala que ele sopra no homem o fôlego da vida. Deus, ele teve um zelo e um cuidado na hora de criar a mim e a você. A Bíblia fala que quando Deus, ele cria a terra, ele fala: isso é bom. Mas quando Deus, ele forma o homem, ele fala: isso é muito bom. Você não vai ver Deus, após criar, os animais, ele abençoar os animais. Você não vai ver Deus, após criar o mar, ele abençoar o mar. Mas a Bíblia fala que após Deus, ele criar o homem, ele abençoa o homem e entrega a terra ao homem. Você vê que Deus, ele tinha uma preocupação com o homem. Deus, ele tinha um cuidado, ele tinha um amor com o homem.
E Deus, ele fala uma única coisa para Adão. Ele diz, olha, tudo isso aqui, você pode usufruir. A única coisa que você não pode fazer é comer do fruto daquela árvore. Deus, ele estava protegendo o homem naquele momento. Deus, ele estava dizendo, olha, desfrute de tudo, só fuja do pecado. Sabe, às vezes a gente julga Adão por estar no paraíso e cometeu o pecado. E a gente diz, não, mas Adão estava no paraíso, Adão tinha tudo do bom e do melhor. E Adão ainda assim decide pecar. Só que, irmão, muitas vezes isso acontece com as nossas vidas também. Deus está dizendo, olha, usufrua da terra. Cresça, multiplique, avance, domine. Só não peca. Foge do pecado, isso destrói tua vida. A Bíblia fala que a serpente, ela começa a assediar Eva. Ela se aproxima da mulher e ela começa a tentar persuadi-la. Gênesis 3:6, abra comigo, Gênesis capítulo 3, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde você está? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste, por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente, já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o teu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Irmão, a Bíblia fala que após a serpente começar a assediar Eva, dizer, olha, será que foi isso mesmo que Deus disse? Será que Deus, ele realmente não queria que você comesse? Olha, se você comer, você vai ser mais inteligente, se você comer, você vai ser tão poderosa quanto Deus. Ela começa a tentar assediar Eva de alguma forma. A Bíblia fala que Eva, quando começa a olhar para esse fruto, ela olha e ela percebe que é agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso era desejável para ela obter discernimento. Ou seja, Eva não retirou o olho a partir do momento que a serpente ofereceu, mas ela começou, a flertar com o pecado. Ela começou a permitir que o pecado chegasse próximo dela e a partir daí a brecha começa a ser aberta. Muitas vezes a gente deixa de receber aquilo que Deus tem para nossas vidas, porque a gente começa a flertar com o pecado. A gente nunca tropeça numa montanha, sempre é numa pedrinha, é numa quina, é num batente. Às vezes a gente sabe que não é para a gente viver naquele ambiente, a gente sabe que não é para a gente se relacionar com certo tipo de pessoas, a gente sabe que não é para a gente tomar certo tipo de decisão, ainda assim a gente decide viver isso. E a partir daí, a gente começa a permitir a ação do pecado em nossas vidas. A palavra de Deus fala que Deus, Ele com toda a sua benignidade, Ele volta ao encontro do homem, porque a Bíblia fala que toda viração do dia Deus estava lá ao encontro do homem. Imagina um relacionamento como esse, um relacionamento próximo. Só que o homem, ao perceber que tinha pecado, ele se esconde. O homem, ele tem medo da reação de Deus. E a Bíblia fala lá em Gênesis 3:21,
que o Senhor, Ele toma uma decisão. A Bíblia fala, o Senhor Deus fez roupa de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, e não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida, e o coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou o leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Sabe, existem algumas pessoas que falam que Deus, Ele queria punir o homem no momento de expulsá-lo do jardim. Só que uma vez eu estava lendo a respeito de uma vertente teológica e, cara, Deus falou muito ao meu coração. Uma vez um pastor estava dizendo, olha, sabe por que o homem ele foi expulso do jardim? Sabe por que Deus ele precisava proteger o homem ao acesso à árvore da vida? Porque se o homem comesse o fruto da árvore da vida, ele viveria eternamente pecador. O pecado já tinha entrado na vida do homem. O pecado já estava no coração do homem naquele momento. Se o homem comesse do fruto da vida, o homem ia viver eternamente pecador. Mas Deus ele tinha um plano. Deus, Ele não queria que o homem vivesse nessa condição. Só que a gente precisa entender que o pecado, ele tem um preço. Repita comigo, o pecado tem um preço. Romanos 6:23 vai dizer, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Isaías 59:2 vai dizer, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Às vezes a gente fala, não, mas parece que Deus, ele se afastou de nós. Parece que Deus não quer mais me ouvir. Parece que Deus, cara, deixa eu dizer uma coisa para você, é o nosso pecado, é a nossa iniquidade, são as nossas escolhas que fazem separação de nós e o Senhor. Uma vez perguntaram à filha de Billy Graham, teve um atentado nos Estados Unidos e milhares de pessoas morreram naquele atentado. Então perguntaram à filha de Billy Graham, olha, onde é que está Deus que permitiu que isso acontecesse? Como é que existe um Deus que permite que tanta maldade aconteça aí fora? Aquela mulher com muita sabedoria, ela falou, olha, Deus está no mesmo lugar que estava quando a gente permitiu a pena de morte nesse país. Deus ele está no mesmo lugar que ele estava quando a gente proibiu os ensinos bíblicos na escola. Deus ele está no mesmo lugar que ele estava quando a gente permitiu que a gente não poderia mais falar o nome de Deus aí fora. Deus, ela começou a citar uma lista de pecados que aquele povo estava vivendo e ela no final ela disse, nós expulsamos Deus desse país e agora estamos perguntando onde é que Deus está. Muitas vezes a gente toma diversas decisões equivocadas em nossas vidas. Cometemos diversos pecados e a gente pergunta a Deus, Deus, onde é que o Senhor está? Como é que o Senhor permite que isso aconteça no nosso meio? Irmão, muitas vezes são decisões nossas. Então a Bíblia fala que Deus, Ele viu uma humanidade perdida. Abra comigo Romanos 3:10. Romanos, capítulo 3, versículo 10. A Bíblia fala o seguinte, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, suas gargantas são um túmulo aberto, com as suas línguas enganam,
veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Irmão, a humanidade estava completamente perdida. A humanidade não sabia nem que caminho mais seguir. A Bíblia fala, ora, eles não conhecem o caminho da paz. Quantos de nós não já conhecemos pessoas, não já presenciamos realidades, situações, que a gente orava e dizia, meu Deus, tudo que essa pessoa precisava era de Jesus na vida dela. Tudo que essa pessoa precisava era entender que o Senhor a ama. Tudo que essa pessoa precisava era conhecer o caminho que leva à paz. Mas a Bíblia fala, olha, eles não conhecem o caminho da paz. Eles não conhecem. Aos seus olhos parece inútil temer a Deus. Esse texto, irmão, parece que foi escrito agora. Billy Graham, ele dizia, olha, a Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã. Quantas pessoas aí fora a gente não conhece, cara? Que está perdida, que não sabe o caminho que leva à paz, que acha que é inútil temer a Deus, que acha que é perca de tempo aquilo que a gente está fazendo aqui essa noite, que não tem mais fé no seu coração. Irmão, a partir desse momento, o homem precisava de sacerdotes para falar com Deus. O homem abriu mão de um relacionamento diário com Deus e agora dependia de sacerdotes que se comunicava com Deus e falava para as pessoas o que Deus queria falar. A Bíblia fala que precisava de um ritual de purificação. Os sacerdotes, ele precisava matar um cordeiro inocente, matar animais inocentes, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte e alguém precisava morrer. Então eles faziam sacrifícios vivos, derramavam sangue inocente, para aquele sangue pagar o seu pecado. Então eles faziam esses rituais para chegarem na presença de Deus, ouvir o que Deus tinha para falar e trazer para o povo. Imagina que situação deplorável, irmãos. O homem vivia completamente escravo do pecado. O homem não conseguia dizer não para o pecado. Essa era a nossa realidade. Só que a Bíblia fala que Deus, a todo momento, aponta o plano da salvação que viria por Jesus. Isaías 9:2 vai dizer o seguinte: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor. Como no dia da derrota de Midian, serão queimadas como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo que está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Isaías estava apontando, irmãos, que o povo que vivia em trevas, existe uma esperança. O nosso Senhor prometeu algo que vai nos libertar. O pecado não precisa mais ser nossa realidade. A escravidão vai chegar ao fim. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Deus apontou um caminho de salvação, irmãos. Deus não se contentou em ver seus filhos perdidos. Deus não aceitou que uma humanidade caminhasse a passos largos para o inferno. E por isso ele começou a apontar para Jesus.
Irmãos, após Deus ver essa humanidade perdida, acontece uma loucura. Loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Deus, Ele ama essa humanidade. Deus, Ele amou o mundo. Deus amou essas pessoas. João 3,16 vai dizer: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. A Bíblia não fala apenas que Deus amou o mundo, mas a Bíblia fala porque Deus tanto amou o mundo. Tanto, irmão, é um advérbio de intensidade. Deus amou muito o mundo, Deus amou muito as pessoas. E deixa eu dizer uma coisa para você, eu já me perguntei muito o porquê. Por que Deus? Por que o Senhor amou tanto essa humanidade? Tanta atrocidade, irmãos, que a gente vê aí fora, tanta desgraça que a gente vê aí fora. Para assistir os noticiários, cara. Às vezes a gente vê cenas que a gente diz: meu Deus do céu, reseta, Senhor. Como é que pode um negócio desse? Como alguém tem coragem de fazer uma atrocidade dessa? Como é que o Senhor pode amar alguém como essa criatura? E eu lembro que uma vez eu estava orando, e sabe o que Deus ele falou ao meu coração? Ele disse: Danilo, sabe por que eu amo essa pessoa? Mesmo ela fazendo tudo isso aí de atrocidade, é porque eu sei quem ela é, antes do pecado entrar na vida dela. Foi por isso que o Senhor amou a mim e a você, irmãos. Só eu e você sabe o que passa aqui dentro. Só você sabe os pensamentos que vêm à sua cabeça. Só você sabe as atitudes erradas que você toma. Só você sabe os sentimentos que brotam de dentro que você nem controla. Só você sabe os desejos que passam no seu coração. Só você sabe para onde seus olhos têm olhado. Só você sabe, cara, quem é você por trás das máscaras. Só você sabe. Mas ainda assim a Bíblia fala que Deus amou tanto, tanto a mim e a você, que o desejo dele foi nos tirar dessa condição, cara. Foi que a gente pudesse ser livre da escravidão do pecado. Romanos 5,8 vai dizer: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Isso é a definição de amor, cara. Às vezes, as pessoas acham: prove que me ama, posta uma foto comigo no seu stories. Prove que me ame, vamos andar de mão dada. Cara, isso não é prova de amor, cara. A Bíblia fala que Deus tanto amou, enquanto Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Já parou para pensar nisso? O nosso pecado ferindo a santidade de Deus, o nosso pecado crucificando o nosso Jesus, e nós sendo amados por esse Deus. E a Bíblia fala que Deus, Ele redimiu essa humanidade. Abra comigo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Segunda Coríntios 5, 21 vai dizer: Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Gálatas 4,4 vai dizer: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. A religião vai falar: vem até o meu Deus,
para você ser salvo. O Evangelho, ele mostra um Deus que veio até nós para nos salvar. A religião vai falar, faça isso para você ser salvo. O Evangelho nos mostra, eu já fiz, então por isso vocês podem alcançar a salvação. Foi por amor a mim e a você, irmãos. João 1:1 vai dizer o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. Versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Você tem noção o que é Jesus encarnar? Você tem noção o que é Deus abrir mão de toda a sua glória, de toda a sua majestade, e encarnar e nascer como um de nós? Nascido de uma mulher, sentir fome, frio, passar necessidades, sentir dores, ser tentado. A Bíblia fala que em tudo ele foi tentado. Já parou para pensar? Deus abriu mão de tudo que ele tinha. Deus abriu mão, sabe, da sua divindade para vir 100% Deus, mas 100% homem também. Está sujeito a passar por tudo aquilo que nós passamos. Você tem noção o que foi isso que Jesus fez por nós? Olha o que a Bíblia fala lá em Lucas, capítulo 2, versículo 1. Lucas 2:1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Foi dessa forma que Jesus nasceu, irmão. Nem lugar para recebê-lo tinha. Jesus nasceu na manjedoura. Sabe o que é a manjedoura? É o lugar onde os fazendeiros depositam a comida dos animais. Lavagem, resto de frutas. Foi lá que o nosso Salvador nasceu. Ele se sujeitou a isso, a humilhações, a lutas, a perseguições, a calúnias. Ele se sujeitou a nascer numa manjedoura. Irmão, Jesus, ele foi rejeitado. Jesus, ele foi rejeitado. A Bíblia fala que nele não havia beleza alguma. Aos olhos do homem, nada era atrativo nele. Irmão, até hoje, tem pessoas esperando a vinda do Messias, porque não aceitam um Messias nascer pobre, nascer numa manjedoura. Israel esperava um rei todo-poderoso, que viesse matar os inimigos de Israel. Aí chega Jesus, pobre, nascido numa manjedoura, que veio amar os inimigos de Israel, que veio morrer por eles. Israel esperava alguém que viesse, sabe, subjugar. Aí chega Jesus e diz: olha, se te baterem numa face, dá outra.
Israel esperava alguém que viesse, sabe, um Messias que trouxesse riquezas, trouxesse império, trouxesse domínio. Aí chega Jesus e diz: ama os órfãos, cuida dos pobres, das viúvas. Você tem noção o que é isso? Você tem noção o que Ele fez por nós? João 1,10, já estou terminando. João 1,10 vai dizer: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele estava no mundo, irmão. Jesus, ele veio habitar no nosso meio. Jesus, ele nasceu no nosso meio. Jesus, ele veio revelar o caráter do Pai. Jesus, ele veio amar a humanidade. Mas a Bíblia fala que o mundo não recebeu, não reconheceu. Mas a Bíblia traz algo muito importante. Ele diz: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É por isso que o Natal ele tem que ser celebrado em nosso meio. O Natal, ele é tempo de lembrar. Ele é tempo de lembrar que o nosso Redentor, ele vive, e por isso a gente pode ter esperança. Natal é tempo de lembrar que existe um Deus que abriu mão de sua glória para vir nessa terra morrer no meu e no seu lugar. Natal é tempo de lembrar, cara, que não é o presente físico que a gente dá uns aos outros que tem que ser o motivo da nossa alegria. Natal é tempo de lembrar que o maior presente que a gente poderia receber, a gente recebeu do nosso Pai, que foi a vinda do nosso Senhor aqui na terra. Amém.